vaga. Mas esse é um assunto para daqui a pouquinho, porque nós vamos começar o dia nessa alegria, já que Negrão já te ajudou. Já. Colocou o astral lá pra cima. Tem que salvar, viu? Porque os nomes estão circulando, mas não chegaram. O dinheiro pingou, mas não pagaram. Tem gente que vai receber parcelado, mas o Corinthians segue com os treinos a todo vapor, porque a pré-temporada já tá aí batendo na porta. E a notícia é, o zagueiro Gustavo Henrique é o novo alvo do Timão. Parece que ele chega da Espanha para o Brasil, ele que já jogou no Santos, no Flamengo, hoje defendia até pouco tempo o Valladolid, da Espanha. É um nome para reforçar o Corinthians. Eu já tô vendo o Bidu ali, já tô vendo quem mais. O que eles estão fazendo? O que ele tá fazendo aí, menino? Não era para estar. A chuva mudou planos, mas não a intensidade. A pré-temporada, que tem sido em 2 períodos no Corinthians, teve parte dela na academia, no segundo dia de trabalho. Fazer força é preciso para chegar forte na hora da bola rolar. A gente vai evoluindo, progredindo com as cargas essa semana, aproveitando ao máximo essas 2 semanas que nós temos, né, para progredir com eles e estando da melhor forma possível para o nosso estreia. Na outra parte do dia, o time trabalhou em campo no CT Joaquim Grava. Teve treino técnico e tático para Mano Menezes começar a planejar o que fazer em 2024. Mano Menezes que trouxe um reforço para sua comissão técnica. Tive as oportunidades de trabalhar como treinador em Pernambuco, no Cazaquistão, na Rússia, na China, também trabalhei bastante tempo fora, né? E a partir de 2020 eu recebi o convite do Vasco, através, né, do Ramon Menezes, para integrar a comissão técnica do Vasco, sendo o auxiliar, né? E começou, né, o Vasco, depois passei pelo CRB, pelo Vitória da Bahia, pela Chapecoense e por último agora no Coritiba, na área técnica de auxiliar e também como treinador principal da equipe, né? E paralelo a isso, com passagens pela Seleção Brasileira Sub-20 e também principal. Reforço na área técnica, mas não apenas nela. O Alvinegro já contratou 4 jogadores até agora para a temporada 2024. Já vieram o lateral esquerdo Hugo, que estava no Goiás, o também lateral esquerdo Diego Palacios, da Seleção do Equador, o volante Ranielli, ex-Cuiabá, além do meia argentino Rodrigo Garro, e não deve parar por aí. Se defender melhor para sofrer menos. Parece ser essa a filosofia do Corinthians, pegando 2023 como exemplo. O Alvinegro se aproximou de um zagueiro que ganhou 10 títulos com o Flamengo. Entre eles, o Brasileirão de 2020 e também a Libertadores de 2022. Perto de um outro defensor, um equatoriano que segue treinando no México. Félix Torres é equatoriano, mas defende o Santos Laguna do México. Ele, que tem 26 anos de idade e 1,87 m de altura, aguarda novidades enquanto treina com sua equipe, que joga sábado pelo Campeonato Mexicano. Outro alvo alvinegro, outra peça para a zaga. Gustavo Henrique foi revelado pelo Santos, foi bicampeão paulista pela equipe da Vila Belmiro. No Flamengo conquistou 10 títulos, entre eles o Brasileirão de 2020 e a Libertadores em 2022. Passou pela Turquia e estava no time de Ronaldo Fenômeno na Espanha, o Valladolid, que disputa a 2ª divisão espanhola. Ele é aguardado nos próximos dias em São Paulo para exames médicos e acertar contrato de 2 temporadas com o Alvinegro Paulista. O zagueiro de 1,96 m tem 30 anos de idade. Lembrando que Lucas Veríssimo foi contratado em definitivo pelo Alvinegro, mas o time já não tem mais Gil, que foi para o Santos, e tem problemas para a renovação com o uruguaio Bruno Mendes. 2 volantes também estão nos planos. O time paulista subiu para 6 milhões de dólares, 32 milhões de reais, a proposta por Eric, do Atlético Paranaense. Mas o Furacão pretende uma negociação com o exterior e não se emocionou pelo valor oferecido pelo Timão. Outra opção é Caio Alexandre, do Fortaleza. Mas a concorrência com outros clubes interessados tem dificultado as coisas. Palmeiras e Bahia também estão na briga. Notaram que a maioria dos reforços tem características defensivas? Trauma do ano que passou. No último Brasileirão, a defesa alvinegra foi só a 13ª entre os 20 clubes. 48 gols sofridos em 38 rodadas. Isso que podemos chamar de aprender com os erros, ou pelo menos reconhecê-los. E o Ronaldo estava falando aqui nos bastidores, o Corinthians tomou muito gol.
Tomou. 48 é muita coisa. É muita coisa, e isso com o gigante Cássio debaixo das traves, Que né? foi o cara que mais fez defesa no ano de 2023. Né? Fizeram o levantamento e tal dos goleiros, e o Cássio foi o que tomou mais bolada e fez mais defesa Ou também. Ou seja, chuta no Cássio, ele não é garantia de gol, mas chuta que a probabilidade estava boa, né? Sempre todo jogo, todo mundo rifando o Cássio. A defesa é muito estável, o meio de campo estável também. Eu acho importantíssimo, ainda mais o Mano deve estar vendo a gente, aí ele deve estar fazendo a leitura de reforçar esses dois setores, que é o meio de campo e a defesa. O ataque você pode transformar numa coisa mais leve, mas você tem que ter a criação e a marcação no meio de campo para dar essa sustentação para quem está no ataque. Não trazer de novo o Yuri lá para o meio de campo, lá para o meio da defesa. Aí você perde uma força no ataque, né? Mas o Corinthians está se reforçando bem no sistema defensivo. Tem Lucas Veríssimo. Laterais. Tem os laterais chegando. O Gustavo Henrique deve estar chegando aí. Mas quando o time não está bom, estoura lá atrás. O ideal é que não chegue lá atrás, né? Isso. Então, é bom olharem também do meio de campo para frente, de preferência, para o sistema defensivo não ter que fazer o trabalho sujo, digamos assim. Mas eu quero a sua opinião sobre Gustavo Henrique, que já passou pelo Santos, passou pelo Flamengo. A nossa produção estava checando aqui, os meninos sempre muito rápidos, aqui nos dedinhos da internet. Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo jogaram juntos lá no Santos, na época que Sampaoli comandava o Peixe. Sim, são dois jogadores com uma impulsão boa, posicionamento espetacular. Mas é uma pena a gente vendo que o João Vitor foi para o Vasco e o Renan foi pro Inter. E os dois estavam aonde? Na base do Corinthians. Passaram por ali e acabaram sendo vendidos sem ter a grande oportunidade de ter a chance de continuar. Então agora quem tem que ir para o mercado é o novo presidente, que vai muito bem com esses dois jogadores. Espero que feche, né? A gente só está tendo essa divulgação de ter a chance de vestir a camisa do Corinthians, mas que feche, porque o Corinthians necessita, ainda mais que saiu o Gil, né, que fez uma grande temporada, não essa de 2023, mas de 2022 para trás um pouquinho, foi um grande zagueiro do Corinthians, e o Corinthians precisa se reformular, mais ainda no meio de campo, para não deixar estourar para os zagueiros, que os zagueiros, pelo menos nessa linha que o Corinthians está indo atrás, vai dar uma tranquilidade a mais para o Cássio trabalhar também. É porque a ideia é ter um sistema defensivo sólido, mas o principal é que a bola não chegue ali, né? Para que eles não tenham que segurar toda a pressão, porque você está atraindo o adversário. Que o adversário tenha dificuldade de chegar até o Cássio. Porque esse ano de 2023, todo mundo chegou até o Cássio. Todo mundo. Todo time que foi na arena deu uma beliscada em cima do Cássio. Mesmo não fazendo gol, vão fazendo ele trabalhar. A gente está de olho nisso daí. Caio Alexandre. Chapéu. Vai ter chapéu, vai ter chapelaria, não vai? O Bahia está de olho nele. Tem mais gente de olho no que o Alexandre vai para o São Paulo. O Palmeiras também está de olho nesse personagem. O mercado está aquecido aí, o negócio está bonito, né? O próprio Everton também, que eu achei que vinha para o Corinthians, já está no Bahia. Né? Um que já pulou o muro, quer dizer, quem souber trabalhar com dinheiro e trabalhar também com os gerentes, né? Como é que fala? Não, hoje são os executivos, né? Os executivos? Os executivos, que tiver uma fácil entrada com os empresários, vai conseguir fazer um bom time, porque os demais vão correr atrás do prejuízo, porque está todo mundo se mexendo. Lembrando que o Corinthians ainda está na guarda de Félix Torres, também zagueiro, também para reforçar o sistema defensivo, mas como os clubes andaram estudando um pouquinho mais a fama negativa do Corinthians sobre pagamento... Não, mudou, menina. Como mudou? Mudou, menina, não. Mudou. Ainda Olha não. que eu vou ter que chamar o Gustavo Lima pra você, menina. O Rojas ainda não recebeu e não vai receber no Pix, não, tá? Calma, menina, vai já chegar foi um conversado, boleto, menina. vai chegar um boleto, algumas leves e pequenas prestações. Nós vamos ter que pegar a fala do presidente pra você aí. Olha lá, agora é... Entrou 20 milhões lá. O tchê-tchê-rerê vai ser a longo prazo, tá? O tchê-tchê-rerê vai ser em doses homeopáticas. A cara da empresa já mudou, sabe, a fachada já mudou. Percebe-se que já mudou, mas ó, o dinheiro chegou, mas o time ainda é esse aqui, tá, Ronaldo? Não querendo de uma forma muito bruta. Realidade como assim? O dinheiro chegou, mas o time ainda é esse, tá? Mas eu tô gostando até dos treinamentos, sabia? Ah, já? É porque teve uma época que o Corinthians, você viu, eu tava com aquela bola grandona que era do Play Center, lembra? O extinto Play Center. Ó, os caras treinando com a bola desse tamanho, com elástico e tudo paradinho. Agora tá todo mundo correndo, porque o campo, você tem que fazer o quê no campo? No mínimo? Correr.
É importante, né? Porque você treina com campo reduzido e depois precisa correr no espaço maior. Você tem que esticar um pouco mais. Agora, imagina você só na sala, lá, só fazendo isso aí, levantando. Eu vou ter que fazer fisioterapia de novo. Joaquim, vou ter que fazer mais umas 2 por semana aí pra esticar a mão. Tá curto. Ó, falaram que o Gustavo Lima mandou um recado pra você. Pra mim? Pra você. Cadê? Alô, meus credores! Ô, meu Deus, Até porque só pingou 20 milhões. Não, mas pô, essa aí foi na época da pandemia, que tava Acabou. difícil pra todo mundo. É. Os boletos ele tava passando pra 2050.